No vídeo de hoje veremos sobre a Klabin. Está beirando os R$ 4, na verdade chegou a cair abaixo, mas conseguiu recuperar e acumula uma queda de 2,6% no ano. Então será que é uma oportunidade e chegou a hora de investir em Klabin? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E desde o dia 9/4, quando a Klabin passou dos R$ 5, só vem acumulando queda e chegou a devolver todo o lucro que acumulou durante o ano. E de fato hoje, essa queda foi justificada também por causa do seu lucro, acabou aumentando o PL de acordo com seus resultados. O resultado no primeiro trimestre de 2024 de produção foi 922 mil toneladas. O seu EBITDA foi 1,6 bilhão e 60% dele veio de papéis e embalagens e somente 40% da celulose. Então, de fato, a Klabin está mudando seu foco. Não tem mais em si o grande foco na celulose. E o seu EBITDA teve uma queda de 15% comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Sua receita também teve uma queda de 8% e o seu volume de vendas acabou subindo. Então, se as vendas sobem, porém a receita diminui, logo o EBITDA também diminui, o que acontece é que foi pressionado por causa das suas margens dos produtos, porque o seu volume de vendas também acabou somente caindo 3% e acabou refletindo no EBITDA e numa receita bem menor do que esses 3%. O preço líquido da fibra curta e da fibra longa, ou seja, estamos falando da celulose, caiu 18%, então caiu o seu preço praticado de venda. Já o seu custo caixa de produção seria basicamente $255 por tonelada agora no primeiro trimestre. Praticamente não variou comparado ao primeiro trimestre do ano passado, caiu somente 7%, então a queda é bem pequena comparado à queda no preço da commodity. Já sobre os papéis, acabou na verdade aumentando o volume de vendas e aumentando a receita líquida, juntamente com o papelão ondulado, que também aumentou o volume de vendas e também aumentou a receita líquida. Pouca coisa, mas aumentou, cerca de 1%. Já o seu custo caixa também acabou caindo 9% comparado ao mesmo trimestre do ano passado e 1% comparado ao trimestre anterior. Já o seu CPV caiu 6%, seu custo de produção vendido e as suas despesas com vendas gerais e administrativas caíram 17% também. Então esse foi um ponto positivo que acabou acarretando na diminuição de custos. A sua dívida hoje está com prazo médio de 90 meses. Então é uma dívida um pouco extensa, porém há um custo de 5,7% ao ano, então é um custo ainda relativamente baixo comparado ao rendimento da empresa. Sendo que atualmente 119 milhões de reais é em moeda nacional e em moeda estrangeira 1,26 bilhões. Mas eles já estimam que essa dívida vai aumentar até 2019, possivelmente uma queda em 2030 e depois a dívida se permanecerá estável, sendo que a Klabin possui em caixa 11,8 bilhões de reais, então ela tem um caixa bem robusto também. Já na questão dos proventos, tiveram uma queda no percentual e também no montante distribuído, e eles acabaram frisando que vai distribuir, essa parte é muito importante, de 15% a 25% do seu EBITDA, ou seja, da sua geração de caixa. Outro ponto que fez o ROIC da Klabin ter uma diminuída, e o ROIC indica a rentabilidade do capital investido, é que justamente, se pegarmos aqui no seu balanço, a questão do seu ativo total ficou em 53 bilhões. Se descontarmos os passivos totais e as obras em andamentos, ficaria um capital investido de 40,3 bilhões. Aí descontamos também ajustes e chegamos no capital investido ajustado. Com isso, chegamos também no EBITDA, o que acabou sendo menor no primeiro trimestre de 2024. E o seu CAPEX acabou sendo de 2,5 bilhões de reais, sendo que nos trimestres anteriores eram números menores, o que acabou também impactando a rentabilidade no seu ROIC. Hoje está em 9,1%, então teve um decréscimo comparado aos últimos trimestres e veio caindo trimestre por trimestre, mas por causa também dos seus investimentos. E os seus investimentos foram maiores por causa do projeto Puma II, ou seja, o MP28. Então a Klabin, por meio de um fato relevante, informou que estima gerar um EBITDA incremental, ou seja, adicional de aproximadamente 3 bilhões de reais. Isso, claro, em relação ao EBITDA realizado nos últimos 12 meses. Então é um EBITDA a mais
E isso foi explicado por causa do aumento da capacidade de produção decorrente da completa implementação, ou seja, da finalização dos projetos de expansão Puma II e também o projeto Figueira, que vai favorecer as condições macroeconômicas de mercado sobre o total de produção esperado no período. E por que a Klabin espera todo esse aumento de produção? Justamente porque em 2023, com o seu warm-up de produção, ou seja, seu início, o projeto Puma II iria produzir 165 mil toneladas, 2024 350 mil, aí 2025 já salta para 400, 440 em 2026 e 2027 460 mil toneladas. Eles investiram quase 13 bilhões de reais no projeto, sendo que o projeto Figueira eles vão investir mais 1,5 bilhão. A previsão é para o segundo trimestre de 2024. Lembrando que esse projeto vai aumentar a capacidade de conversão em papel ondulado, também focando nas suas produções e deixando um pouco de lado a celulose, ou seja, vai variar menos por causa da commodity. E por que a Klabin é uma empresa que não, entre aspas, dá muito lucro e o seu payout é em cima do seu EBITDA? Isso porque as suas despesas financeiras são bem altas, então é uma empresa de alto capital investido com bastante dívida, porém a dívida é convertida em capital através de seus investimentos em projetos, em construções, e a empresa continua crescendo o patrimônio e gerando mais EBITDA, mais volume de vendas, o que acarreta num dividendo maior. A empresa pagou no primeiro trimestre de 2024 550 milhões somente em despesas financeiras. Grande parte advém dos seus empréstimos, e o seu lucro do trimestre foi 460 milhões de reais. Então só o que ela pagou de despesas financeiras foi bem acima do lucro trimestral. Já o seu EBITDA ajustado, ou seja, lucro antes dos impostos, depreciação, amortização e exaustão, ficou em 1,62 bilhões. Porque se você pegar o lucro bruto do trimestre, que foi 1,63 bilhões de reais, descontar 163 milhões de impostos, de IR e contribuição social e também descontar a depreciação, amortização e exaustão, chegaria nesse lucro projetado. E as suas despesas financeiras acabam abatendo também no seu lucro, o que faz a Klabin pagar menos impostos. Então acaba compensando também a Klabin pegar dívidas, pagar menos impostos, transformar essa dívida captada com o seu ROI, que o seu ROI acima do custo da dívida em capital, fazendo assim a empresa crescer patrimônio. O seu lucro não cresce muito, porém o seu EBITDA vai crescendo, o que acarreta num dividendo maior. Então agora partindo para os indicadores da Klabin, questão do PL está abaixo da média, mas foi distorcida por causa de 2018 e mais cara que anos anteriores. Então o lucro teve uma queda e o preço não acompanhou da mesma forma. Mas como acabamos de ver, a Klabin não se resume em lucro, e sim EBITDA. Na relação valor patrimonial, aí sim há desconto, porque o patrimônio da Klabin é muito bem precificado, entre aspas, por causa dos seus investimentos e também por causa das suas áreas produtivas. Tem centenas de milhares de hectares. Então acaba que o patrimônio da Klabin impacta diretamente no preço que você vai pagar. Hoje está abaixo da média. Sua margem líquida também tivemos uma queda comparado a 2023 e 2022, explicando a queda também no seu lucro. Agora falando do ROI, o principal indicador que o Warren Buffett bate tanto na tecla, é uma empresa com bom ROI, está acima da média e anos anteriores estava bem fraca, porém vem mantendo bons níveis. Agora na questão do ROIC, a Klabin realmente acabou dando uma escorregada, abaixo da média e abaixo também principalmente nos últimos anos. Na questão da dívida, está beirando a sua média e como podemos observar é uma empresa que costumeiramente tem uma dívida mais alta. Sobre o crescimento de lucros está em média 23%, com um bom crescimento de receitas também e uma boa liquidez corrente, que é a capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. Então nesses quesitos acabou passando. E sobre dividendos, você pode esperar cerca de 4 pagamentos no ano. Acabou pagando em 2023 no mês 2, 5, 8, 10 e 12. Um pagamento a mais, mas no geral em torno de 4 vezes por ano. Já o lucro da Klabin é uma montanha-russa. A partir de 2021 começou a se regularizar, já que a Klabin está focando mais na sua produção e não em si na venda da commodity, que oscila muito. É uma empresa também com 100% de tag along, tem um bom free float, uma boa liquidez, então acabou passando nesses requisitos. E só os seus ativos são 56 bilhões, então é uma empresa que tem bastante capital.
Já na questão de receitas, por ser uma forte geradora de caixa, diferente do seu lucro, vem crescendo também no longo prazo. Então é uma empresa que pode pagar bons dividendos pela frente, já que o dividendo advém do seu EBITDA. E hoje temos uma distorção, a cotação está acima do seu lucro, mas fica complicado analisar a Klabin pelo lucro, já que é uma empresa que tem um foco mais no EBITDA, mas de qualquer forma é uma assimetria negativa. Agora, para calcular o preço teto, vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar o seu EBITDA de 1,6 bilhões do primeiro trimestre de 2024, multiplicar por 4 e vamos somar um crescimento de 10%, porque teremos o ganho de eficiência e o ganho de produção com seus projetos. Então teríamos um EBITDA por volta de 7,2 bilhões de reais. E com o seu EBITDA de 7,2 bilhões, seu payout de 20% em cima do EBITDA, chegaríamos a um dividendo de 24 centavos. E se você quiser 6% para poder comprar a Klabin, seu preço teto seria 3,92. Hoje está 4,02, não teria margem de segurança. Mas temos que levar em consideração que esse EBITDA de 7,2 bilhões, na verdade, é um EBITDA bem modesto e estamos sendo até mesmo pessimista. Até porque em 2022 a Klabin teve um EBITDA de 8 bilhões de reais. Então é acima do que estamos esperando, mesmo com o ganho de eficiência dos seus novos investimentos. Então, mesmo você sendo bem criterioso, hoje a Klabin estaria beirando o preço teto. Não estaria de fato uma barganha e não seria uma das melhores opções atualmente. Mas é uma empresa com um ótimo futuro pela frente, já que a tendência é que o plástico seja substituído pelas embalagens de papelão e de papel. Sendo que a Klabin paga o mesmo payout para ambas as ações. Então hoje a mais barata seria a número 11, tanto em PL, preço sobre valor patrimonial, questão de dividendos e no EV sobre EBITDA acaba ficando igualado. É um dos principais indicadores para medir a precificação da Klabin. E lembrando que a Klabin número 11 também tem 100% de tag along, ou seja, uma proteção para o minoritário. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.